Saudações, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo, irmãs também, né? Que a paz de Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Então, mais alguma vez estamos aqui no canal do Canteiro para mais uma doutrinária, estamos muito felizes em recebê-los. E para começar essa doutrinária, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o 42, Por um pouco. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso carne que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco. Depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Agora, meus queridos irmãos, vamos fazer a oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual aqui presente, rogamos o apoio para a execução dessa atividade e que ela possa ser repleta de aprendizados, de reflexões engrandecedoras, que possamos estar em nossos lares, onde quer que nós estejamos, em paz e aptos sintonizados para receber e construir o conhecimento, a compreensão do conteúdo de hoje. E com isso, Senhor, vamos dar início à doutrinária de hoje. Que assim seja. Passo a palavra agora para a nossa irmã, a nossa expositora de hoje, Edna Ventura, que dará continuidade à nossa doutrinária. Convite ao equilíbrio. Cada um de vós saiba possuir seu vaso em santidade e em honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Não há como negá-lo. Profundamente vinculados ao espírito, os hábitos decorrem do uso correto ou não que se imprimem as funções desta ou daquela natureza. No que diz respeito às experiências sexuais, pela imposição procriativa, atendendo à lei de reprodução, o espírito do corpo engendra as grades do presídio em forma de viciações escravizantes ou as asas da sublimação libertadora. Em generalidade das pessoas,
E, no entanto, padece a construção de apelos da retaguarda primitiva, fugindo a princípio impensadamente e depois em decorrência à responsabilidade em relação ao aparelho genético, mergulhando nos fundos fossos dos vícios cruéis, nos quais a jaula da loucura aprisiona em longo curso aqueles que nelas adentram precipitadamente. Por isso, sejam quais forem as chamadas liberações morais que te faculte o abuso, resguarda-te no equilíbrio. Não te permitas fascinar pela falsa tolerância do que desborda em convivência de indignidade. Portanto, mesmo que as condições sociais legalizem estes ou aqueles atentados à moral e ao pudor, dando-lhes cidadania, a má aplicação das forças genéticas produzirá em ti mesmo lamentáveis processos de ulceração espiritual na presença demorada. Homossexualismo e heterossexualismo obedecem a programas liberativos ao qual o espírito são impostos por indispensável necessidade de disciplina da vontade e corrigenda moral. Essa forma de viver, este novo jeito de agir, ligado aos nossos novos comportamentos morais e anormais. Precisamos equilibrar as nossas atitudes. Estamos vulgarizando as nossas palavras, o nosso comportamento, e podemos dizer a nossa própria vida. A recomendação de Paulo com respeito à prostituição refere-se à banalização dos nossos valores morais, os valores do espírito. Prostituímos a carne, prostituímos o espírito. Lutar contra ou a favor de qualquer tipo de discriminação é típico de nosso estágio de evolução. Mas é errado, pois o correto é não existir nenhuma discriminação. Todos nós somos espíritos, mergulhados ou não na carne. Somos, portanto, capas diferentes e guerreando uns contra os outros, por não gostarmos da capa do nosso irmão. Esse é o texto bíblico, né? Agora eu vou fazer a descrição como nós entendemos este convite ao Espírito. Né? Cada um tem uma forma de entender. Né? Eu vou botar a forma que eu entendi, né? De acordo também com as instruções que eu recebi, né? Pelo estudo. Então diz assim: na atualidade, há um grupo considerável de pessoas que ainda não descobriu o verdadeiro sentido da vida e, por consequência, vive por viver, sem qualquer meta moral. Uns buscando insensatamente o prazer e o gozo, enquanto os outros derrapam no conflito do vazio existencial que procuram anestesiar com o uso de substâncias químicas entorpecentes, quando não buscam o suicídio direto. O que quer dizer isso? Que
Muitos de nós ainda não está sabendo viver, não está encontrando o jeito certo de proceder. Aí nós caímos em armadilhas por falta de vigilância. Nós achamos que é muito moderno uma coisa e a gente vai e se atira. E aí não dá certo, porque nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa evolução moral. E os prazeres da terra vão ficar aqui, mas nós vamos seguir, porque nós não morremos. O nosso espírito continua vivo. Então a gente tem que trabalhar e lutar pela nossa evolução espiritual. Vamos lá. Kardec indaga aos espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação e ficou sabendo que Deus a impõe com a finalidade de fazer com que a criatura humana chegue à perfeição. Se Deus quer que nós cheguemos à perfeição, que esse é o nosso destino, por que a gente vai ter que estar caindo em buraco, fazendo coisa que não tem que fazer, né? Usando do corpo de uma maneira vil, vendendo o seu corpo. Quanta gente vende o corpo por dinheiro, troca por dinheiro uma noite que dizem noite de amor, que não é ilusão pura, sabe? Deus criou a gente para a gente evoluir, para a gente chegar até a Ele. E agindo da maneira moderna como está aí, a gente só vai se afastar dele. E isso não pode ocorrer, nós não podemos deixar com que isso acabe com a nossa evolução. Vamos embora. Quando nos entregarmos ao modernismo, o que está na moda e tem um caráter passageiro, o modernismo é passageiro, né? Ou destruímos a nossa natureza física e espiritual, que é um péssimo sinal de que estamos muito desequilibrados espiritualmente, mas completamente fora de órbita. Nós só estamos fazendo coisa errada, né? Então, eu encerro o meu trabalho de hoje voltando a Paulo, com Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. O equilíbrio, em qualquer circunstância, como um sinal de vitória sobre as paixões e de renovação na luta. Nesse sentido, a recomendação do apóstolo Paulo não dá margem a qualquer euforismo. Diz assim, que vos abastenhas da prostituição. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção na nossa vida, no nosso corpo, no nosso comportamento. Para que nós estamos aqui? Para que nós reencarnamos? Será que a gente reencarna somente para ter prazeres na vida? Será que é isso? Será que todos nós pensamos nisso? Vou reencarnar que eu quero reencarnar, que eu quero ter prazeres na vida. Ou às vezes nem nasce com esse pensamento, mas quando chega aqui, se perde, né? Aí acha bonito, é moderno o relacionamento entre mulher com mulher, homem com homem, tudo é moderno, né? Então as pessoas vão e se jogam nesse campo. Agora também tem uma coisa, nós que sabemos que não é esse o caminho, vamos evitar, mas não vamos criticar nem acusar ninguém por
seguir por esse lado, porque a gente não sabe o que está por trás. A gente não sabe, a gente conhece a vida enquanto a gente está aqui. Você não enxerga através de uma parede de cimento o que está do outro lado na casa do vizinho. Você não enxerga. Você pode perceber, mas você não enxerga. Então, nós não podemos nem devemos criticar a vida de ninguém. Enquanto nós perdermos tempo em criticar a vida das pessoas, nós estamos deixando de olhar a nossa própria vida. O que é que nós estamos fazendo conosco? Quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar a você, vem cá, você sabe o que foi que a fulano ou fulana, como foi a vida deles? O que eles faziam? Não vão, não. Eles vão perguntar pela nossa própria vida. A nossa consciência vai nos levar até graves problemas, porque passamos a maior parte criticando a vida dos outros. É errado? É. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para a gente crescer, né, desenvolver, casar, termos nossos filhos, criarmos nossos filhos, formarmos a família, que é a base essencial da vida. A família é tudo. A família é tudo. A família é nossa base, né? Pode acontecer o que acontecer no mundo, mas você volta para sua família, você volta para sua casa, você volta para o seu aconchego, não é? A família é tudo. E a família o que é? Pai, mãe, filhos, né? Daí vem, antes do pai, mãe e filhos, vem os avós. Depois, pai, mãe, avós, pais, mães e filhos, vem sobrinhos, e vem primos, vem tios, e aí a família vai crescendo e forma aquele clã bonito. Então é para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente tem que lutar. Olhe, eu espero que a gente grave muito bem essa lição. Ela é muito importante para a nossa vida. Ela é muito importante. Convite ao equilíbrio. E se nós conhecermos pessoas que estão desequilibradas, vamos procurar, sem impor, com jeito, conversar e trazer novamente para o ritmo certo da vida. Isso a gente pode fazer. Não impor, mas conversar, mostrar leituras edificantes, falar sobre o Espiritismo, conversar sobre Jesus, conversar sobre a Virgem Maria, né? Que é a mãe de todos nós. Tudo isso a gente pode fazer. Tudo que a gente puder fazer para tirar os nossos irmãos de qualquer abismo deve ser feito, viu? Então, que a paz fique com vocês, que Jesus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Meus queridos irmãos e irmãs, após esse momento de aprendizado engrandecedor, muito importante para o nosso crescimento, vamos dar agora a finalização, vamos à prece final desse momento da doutrinária de hoje. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, agradecemos a mais um dia de oportunidade, primeiramente de estarmos vivos e encarnados no plano terrestre, a mais um dia de oportunidade de estarmos aqui no canal do Canteiro, saciando-se e também aprendendo um pouco mais. Agradecemos a nossa irmã Edna, que teve todo o seu conhecimento compartilhado conosco, que colaborou com o nosso crescimento, somos gratos a ela.
Somos gratos também a toda a equipe espiritual que aqui se fez presente nos diversos lugares, né? Aqui na Bahia, fora, etc. Nos diversos lares, nos diversos ambientes. E com a tua permissão, Senhor, damos por encerrado a doutrinária de hoje. Que assim seja.